Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 4 de janeiro de 2016. Estamos no dia 4 de janeiro de 2017. E hoje o dia nós vamos falar sobre Trump versus ONU. Donald Trump resolveu enfrentar a ONU. Segundo o Donald Trump, em vários meios de comunicação, a ONU é cara e desnecessária. Vocês vão encontrar isso em várias fontes jornalísticas oficiais. Isso não é uma invenção de blog nem nada. Isso aí é um comentário real que foi feito por Donald Trump. E aí eu disse assim, o cara enlouqueceu de vez, né, Antônio? Recém assumiu, pirou na batatinha, já viajou. Então vejamos se é verdade ou não. Os 8 jeitos de mudar o mundo, eu já tinha denunciado isso em alguns vídeos anteriores. Foram transformados em projetos humanistas para projetos socialistas e comunistas. O secretário-geral da ONU é ex-presidente do Partido Comunista, Portugal, se não me engano. Ou presidente ainda, sei lá, está ligado a uma ideologia socialista comunista. Ele tem histórico nesse sentido, né? Foi presidente do país, uma coisa assim. E além dele ter esse comportamento individual, a ONU em si tem tomado posturas que vão contrárias aos interesses dos direitos humanos. Por exemplo, a hipocrisia na ONU é tremenda. Condena algumas práticas cristãs, mas não condena o comportamento islâmico quando mata cristãos. Uma série de comportamentos e posturas antagônicas e contraditórias hoje na ONU, onde não se respeita o direito à humanidade em si, a humanidade, que é o princípio. A Organização das Nações Unidas, e que tem uma entidade chamada OTAN, aqui, para a Organização do Atlântico Norte, Tratado do Atlântico Norte, que preserva a questão de segurança de todas as Américas, para se evitar uma guerra global, e inclusive nos considera a OTAN zona de retaguarda da OTAN, da própria OTAN e dos Estados Unidos, ou seja, da própria ONU e do próprio Estados Unidos, uma questão de segurança de um acordo global para se evitar uma guerra global. Tudo isso sendo considerado, a ONU está desqualificando tudo isso, desconsiderando tudo isso. Inclusive, quando o Brasil fez doação de mais de 25 milhões a fundo perdido para a Palestina, e que logo em seguida começaram uma série de ataques da Palestina na faixa de Gaza, com recursos sem destinação, sem destinatário,
simplesmente para a reconstrução da área da Palestina. E aí o que se percebeu meses depois foi que foram descobertos túneis onde se passavam carros da Palestina para Israel com intenção de invasão e para atentados, e que do lado onde saíam os mísseis da Palestina eram ligados a hospitais, a creches, a asilos, mesquitas. E isso foi dinheiro vindo do Brasil para a Palestina a fundo perdido e sem destinação, do governo Lula. E quando a gente vê todas essas questões, quando a gente soma tudo isso, a gente percebe que o discurso de Donald Trump não é um discurso tão vazio. Quando a gente percebe que as propostas que eram antes apenas 8 propostas, 8 jeitos de mudar o mundo, e agora são 17. E essas, das 8 para as 17, as 8 eram humanas. Quando passou para 17, elas ganharam peso ideológico, discurso ideológico, comunista e socialista. Quando a gente percebe tudo isso, eu já fiz vídeo mostrando isso, eu posso deixar o vídeo como link para que quem queira ver. Quando a gente percebe tudo isso, a gente percebe que Donald Trump não está tão errado. Ele pode ser uma pessoa com pouco carisma do ponto de vista individual, mas ele sabe exatamente o que diz. Ele não está inventando. Existe hoje um projeto global implantado pela ONU. E esse projeto global da ONU desqualifica a relação humana e até o projeto de direita no planeta. Enfraquece todo e qualquer discurso que queira manter as liberdades individuais e coletivas e conservar princípios e valores. Qualquer projeto conservador hoje, quando bate de frente com alguma coisa, bate de frente com os chamados direitos humanos. Quem levanta a bandeira dos direitos dos manos, os manos islâmicos, por exemplo, é a ONU. É direitos e não tem deveres, não tem obrigações, tem direitos, é só direitos, não tem deveres, não tem obrigações. E aí o novo presidente dos Estados Unidos, recém-eleito, recém-possado, questiona isso tudo. E claro, quem é que vai levantar a bandeira de que Donald Trump é o vilão da história? Aquelas pessoas que defendem os direitos humanos. Ou os direitos dos humanos. Então vocês têm que fazer uma verificação, antes de mais nada, do que a ONU vem fazendo como trabalho. E se realmente ela... Porque ela recebe recursos internacionais de vários países. E ela está sendo endossada por vários países. Mas a que preço? E a que ponto? E vale a pena? Realmente tem importância? Aquilo ali é para todos os seres humanos ou só para alguns humanos? E quais humanos são esses? Com quais interesses? Com quais vantagens? Com quais lucros? Porque existe algum lucro, alguém está lucrando nessa situação. Compensa ajudar, apoiar a ONU agindo desta maneira? O custo da ONU hoje é um custo alto para os países. Mas a que preço? Quem leva vantagem hoje dentro da ONU? Os direitos humanos estão agindo para todos os seres humanos? É muito caro pagar alguém para te apunhalar pelas costas. Isso é caro mesmo.
Sai caro você pedir respeito e você receber uma resposta que alguém leva vantagem sobre você porque se diz minoria. As minorias não têm prejuízo em relação à questão da ONU, elas só têm vantagens. Ah, mas tem gente passando fome, tem gente passando necessidade. Sim, e por que essas pessoas nunca receberam algum projeto onde realmente rompa com tudo isso? Porque os projetos da ONU, eles visam levar alimentos e remédios. Nunca tratar o mal, nunca combater o mal. Nunca se posicionar contra a tirania ou contra uma ditadura. Nunca utilizar algum recurso para impedir esses abusos. Não, vamos levar roupas, remédios, alimentos, mas nunca combater aquele mal. Não sai muito mais caro ficar fazendo assistencialismo, dando marretada com o martelo dos outros? Isso é coronelismo, isso é assistencialismo. Você dizer que a gente vai ter que fazer isso para a vida toda, para o resto da vida, para milênios. Por que esses povos não são libertados do jugo dessa tirania? Por que a ONU não interfere como Organização das Nações Unidas? Por que ela não interfere politicamente contra essas ditaduras, contra essas tiranias? Contra esses déspotas, que ela não se posiciona diante disso e não impede que esses males permaneçam, que o mal permaneça no mundo. Essa hipocrisia cansa. Teve um homem com coragem suficiente para dizer que a ONU está errada. O nome desse homem é Donald Trump. Eu aplaudo essa coragem e essa iniciativa. Sei que muita gente não vai gostar de ouvir o que eu estou falando agora. Então faça o seguinte, pesquise, se informe e vai verificar se o que a ONU está fazendo não é exatamente isso. Sai muito caro manter uma organização que não combate a corrupção, que tem uma data, dia 9 de dezembro, de combate à corrupção, mas não é capaz de combater a sua própria corrupção interna. É muito fácil apontar um dedo quando 3 estão voltados para ti e 1 para cima. O que a ONU mais faz é apontar dedos. O que ela menos faz é cuidar dos seus dedos. Muito obrigado pela atenção dispensada.